Oi, gente, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu sou o Bruno, se é a sua primeira vez aqui, fique muito à vontade. Hoje eu tô aqui em Castelo, aqui no Santuário de Aracuí, que é a cidade onde eu cresci, né? Fui criado, vivi grande parte da minha infância. E nada mais justo do que estar aqui e compartilhar com vocês um pouco, trocar essa energia pra gente falar da criança interior, né? Um assunto que eu particularmente conheci em 2019, quando eu comecei a fazer terapia, e desde então nunca parei de buscar mais e mais sobre isso, porque é muito importante, né, a gente se conhecer, saber o porquê que a gente faz o que a gente faz, o porquê que a gente age, o porquê que a gente pensa da maneira como pensa, e tudo isso vem da criança, né? E o que é essa criança interior? Nada mais, nada menos do que todas as vivências que a gente viveu que nos trouxeram até aqui agora. E é muito curioso isso, porque muitas vezes a gente inconscientemente replica ações e padrões que a gente nem sequer tem ideia e sabe o porquê que a gente replica e faz, né, o que faz. Estava viajando esse final de semana com meus pais e meu avô, e aí dentro do carro eu percebi uma cena assim que foi muito, muito legal. Tava tocando uma música e aí a minha mãe tava batendo com a mão na janela do carro. E eu olhei pro lado e meu avô tava fazendo a mesma coisa. E possivelmente, né, inconscientemente, não sei se é só coincidência, sabe? E aí eu observei aquilo, me desatentei, né, fui olhar para outra coisa e de repente, quando eu me dei conta, eu também estava fazendo o mesmo movimento. E tem coisas que a gente faz sem saber o porquê que a gente faz, né? Até que a gente começa a conhecer quem a gente é, da onde a gente vem, por que que a gente escolhe a família que escolhe para aprender as coisas que a gente precisa aprender, principalmente a um nível espiritual. Muitas das respostas que a gente busca, elas não têm sentido, não têm resposta muitas vezes também, se a gente pensa só no lado da matéria, né? No lado do humano. Mas quando a gente começa a entender um pouco mais do lado espiritual das coisas, do nosso propósito, o que a gente pode fazer, as curas que a gente pode trazer para a gente, também para as pessoas que vieram antes da gente e das que virão, né, depois em algumas situações, faz tanto mais sentido. Então, nada mais justo, né? Eu queria trocar essa ideia com alguém e falei, vou gravar esse vídeo para o pessoal lá do canal. E é um assunto também que vem saindo muito nas leituras aí para o mês de fevereiro. Eu acho que é muito importante. Então vamos lá, vamos falar um pouco dessa criança interior, né? O que é essa criança? Por que a gente replica tanto? E só pensa no lado, por exemplo, quando a gente fala da palavra aprendizado, né? A minha criança interior me ensinou que eu não deveria fazer aquilo. E quando eu falo da criança, é uma versão minha anterior. Me ensinou que aquilo não foi bom para mim. E as coisas que são boas, né? E os aprendizados que são positivos, porque todos são. Uma porta que se fecha, uma porta que a gente fecha, mostra de fato o caminho que precisa se abrir, né? De alguma forma, de alguma maneira. E a gente muitas vezes olha só pelo lado da dificuldade, sabe? E quando a gente começa a olhar um pouco mais as coisas por esse ponto de vista, com esse discernimento de que aquilo me aconteceu daquela maneira porque isso foi importante para que eu pudesse estar aqui agora, hoje, por exemplo, compartilhando isso com vocês, sabe? Que para mim, para o meu desenvolvimento pessoal e espiritual é muito importante, né? Então a gente começa a trazer um pouco mais e a gente começa a julgar um pouco menos as pessoas, as situações. Muitas vezes a nossa criança, ela está sempre no lugar de vítima, né? No lugar de, mas eu sou assim porque aquela pessoa fez isso comigo. Ou então, eu sou assim porque eu não tive isso quando eu era, sabe, quando eu precisei ter. E muitas vezes não é bem assim. Hoje, aqui e agora, o que a gente já pode fazer, né? Com toda a bagagem que a gente tem. A gente escolhe fazer diferente ou a gente escolhe julgar? Ou a gente escolhe procurar culpados? Ou a gente escolhe continuar sendo vítima das escolhas? Quando a gente fala de criança interior, nada mais, nada menos, da cura da criança, né? Nada mais, nada menos é do que você sair de um lugar de vítima e ser o dono da própria história.
Entender que as coisas que te aconteceram, elas não te condicionam a ser quem você era ou quem você vai ser, sabe? Elas simplesmente te mostram e te direcionam para outros caminhos. O que te condiciona a estar no lugar de vítima, a estar preso ao passado, são as suas escolhas de aqui e agora, sabe? Muitas vezes a gente não quer, né? Obviamente que é muito mais fácil ficar no sofá reclamando do que tomar ação. É muito mais fácil. Mas será que faz mesmo de fato sentido para a vida que a gente sente que pode viver, que pode explorar, sabe? A cura da criança, né? O olhar para essa criança, muitas vezes, ela vem daquele momento onde a gente para, né? No momento de dificuldade, por exemplo, no momento de necessidades ou no momento de tomada de decisão, digamos assim, porque nem sempre é só problema, muitas vezes é um pouco mais de coragem que a gente precisa para mudar a direção. E a gente olha para aquela situação e fala, olha, pela minha própria história de vida, eu já passei por momentos similares antes, ou já passei por situações parecidas anteriormente, sabe? E por que eu não escolho trazer aquele aprendizado, ou então aquela coragem de simplesmente tomar uma direção? Porque o adulto, ele não quer a situação perfeita, ele quer a situação. O adulto, ele não quer o trabalho perfeito, ele quer o trabalho. O adulto, ele não quer a família perfeita, ele quer a família. O adulto, ele entende que ele pode fazer qualquer lugar ser perfeito, sabe? Ele entende que eu não preciso do melhor trabalho, eu preciso de um trabalho e lá vai ser o melhor para mim. E qualquer situação que me aparecer, eu vou fazer que seja algo positivo na minha vida, sabe? Eu vou tirar o melhor daquilo. Então aí a gente começa a curar, né, a criança e a abraçar ela, porque a cura é a aproximação, né? É o lugar onde a gente se fortalece. É o lugar, por exemplo, hoje eu preciso tomar uma decisão que é muito importante. Muitas vezes nem vai ser a melhor decisão, mas eu preciso tomar uma decisão. E às vezes aquela minha criança vai ser tudo que eu preciso nesse momento para poder ter a coragem que eu já tive anteriormente para tomar uma decisão e fazer com que aquela decisão seja a mais coerente, seja a mais correta, sabe? Muitas vezes a dúvida, ela só vai deixar a gente num lugar de incerteza, né? A um lugar de comparações. Sempre que eu fico buscando pelo melhor trabalho, sempre que eu fico buscando pelo melhor relacionamento, eu estou sempre buscando baseado na comparação. Porque se eu sei que aquilo é melhor, é porque eu estou comparando com algo. O adulto, ele não quer a comparação, ele quer a responsabilidade de viver o melhor para a própria experiência, sabe? Então eu olho para o espelho, por exemplo, se eu estou no momento que eu preciso tomar uma decisão na vida ou que eu preciso mudar os hábitos, eu olho para aquela criança e falo, olha, a gente já viveu situações, a gente já teve coragem, então vem comigo, sabe? Por exemplo, eu não tinha dinheiro em algum momento da vida, mas eu consegui fazer dar certo. Eu tive criatividade, eu tive auto-performance, eu tive desempenho para fazer com que aquilo desse certo. Então é trazer a criança para perto, não para falar, olha, eu não fiz isso porque eu não tenho dinheiro, mas para que ela possa dar a criatividade, a força, a coragem necessária, que muitas vezes a gente tem baseado nas próprias experiências, para tomar as decisões certas, sabe? As decisões que vão fazer com que a gente se movimente, né? Muitas vezes a gente só precisa disso, de movimento. E a vida se encarrega de colocar a gente onde a gente precisa estar. E é isso. Espero que tenha feito algum sentido aí para vocês. Queria trazer essa reflexão sobre a importância desse olhar para essa criança com amor, com cuidado, com discernimento, sabe? Entender que o movimento é muito importante. É um movimento que faz com que a gente entre no fluxo, né? Muitas vezes a gente precisa se colocar em movimento e fazer acontecer, e fazer dar certo. Não dá para ficar parado, preso no vitimismo, preso nas culpas do passado, preso em tudo que nos aconteceu, esperando com que as coisas sejam diferentes, porque é a nossa ação, né? A nossa mudança de vibração, o nosso alinhamento energético que faz com que a gente esteja no lugar certo, na hora certa, de modo que a gente possa entender que a gente já tem tudo que precisa e que tudo que nos acontece nos favorece. Espero que tenha feito algum sentido aí para vocês. É um vídeo curtinho, rapidinho, para a gente fazer essa troca. Aproveitar a energia desse lugar, abastecer a minha criança para que ela possa continuar caminhando comigo nesses próximos desafios. E é isso.
a gente se encontra numa próxima troca. Eu ia falar numa próxima leitura pela força do hábito. Numa próxima troca, num próximo momento e um próximo lugar. Até mais, fiquem bem, se cuidem. Um beijo, tchau, tchau.